começando aqui o nosso já tradicional consultório JM e atendendo a uma provocação dos ouvintes da semana passada, nós vamos conversar sobre fibromialgia. O que é fibromialgia, como é que ela se apresenta, o que é que as pessoas sentem. Então, meus amigos, fibromialgia é uma doença que se caracteriza por uma dor crônica que migra por vários pontos do corpo e se manifesta, especialmente nos tendões e nas articulações. Trata-se de uma patologia relacionada com o funcionamento do sistema nervoso central e o mecanismo de supressão da dor, que atinge, em 90% dos casos, Raíza, mulheres entre 35 e 50 anos. Mas também pode acontecer, em casos excepcionais, em crianças, adolescentes e idosos. A dor da fibromialgia pode ser intensa e incapacitante, mas não provoca inflamações nem deformidades físicas. Entretanto, pode estar associada a outras doenças reumatológicas, o que pode confundir o diagnóstico. E suas causas? Bom, a fibromialgia é uma daquelas doenças em que a gente pode responder que a medicina ainda não chegou a nenhuma conclusão a respeito de sua causa. Sua causa é desconhecida. Sabe-se, porém, que os níveis de serotonina são mais baixos nos portadores e que desequilíbrios hormonais, tensão e estresse podem estar envolvidos em seu aparecimento. E o que seria serotonina para você, querido ouvinte que está em casa, que está nos ouvindo e escutando essas palavras difíceis? A serotonina é uma substância dentro do grupo de substâncias conhecidas como neurotransmissores, que é responsável pelo mecanismo de satisfação. Então, quando você come aquela sobremesa gostosa, quando você realiza uma compra de uma coisa que você estava querendo muito, quando você vê o seu time fazer um gol, os níveis da serotonina, eles se elevam. Então, ele é uma espécie de hormônio, uma espécie de substância química que está relacionada com o mecanismo de recompensa, de satisfação do organismo. Tá? Daí o fato de portadores de fibromialgia também terem quadros de depressão associada, porque se a substância que nos causa felicidade, nos causa o sentimento de felicidade, de satisfação, ela está baixa nessas pacientes, também essas pacientes têm um mecanismo de tristeza, uma dificuldade maior de se sentirem alegres. Então, quais seriam os sintomas da fibromialgia? Dor generalizada e recidivante, fadiga, falta de disposição e energia, alterações do sono, que é pouco reparador, síndrome do intestino irritável, sensibilidade no ato de urinar, cefaleia e, como a gente já falou, distúrbios emocionais e psicológicos. Agora, prestem atenção. Todos esses sintomas são altamente inespecíficos, né? São coisas que você pode sentir com muitas coisas. Para se ter suspeita ou diagnóstico de fibromialgia, você tem que ter dor. E como é que como é que é essa dor? Primeiro, é uma dor crônica, uma dor que dura por mais de 3 meses e em todo o corpo. E que tem alguns pontos dolorosos, chamados de pontos gatilhos ou trigger points, que são pontos pré-estabelecidos, tá? Muitas vezes, os pacientes são 18 pontos marcados pelo corpo. Em tese, você teria que ter dor em pelo menos 11 para poder dar o diagnóstico da doença. Mas nem sempre você espera por todos os pontos para começar a tratar, não, tá? E por que isso acontece? Porque esses critérios, eles são critérios arbitrários, eles são critérios que são alvos de críticas, porque eles não avaliam sintomas importantes e muito frequentes, como a alteração do sono e a fadiga que a gente mencionou. Para completar a dificuldade, não existem exames laboratoriais complementares que possam orientar o diagnóstico. Quando são feitos, o intuito não é de identificar a doença, e sim de descartar outras condições que podem provocar sintomas semelhantes. E para encerrar, qual seria o tratamento da fibromialgia? O tratamento da fibromialgia exige cuidados multidisciplinares. No entanto, tem se mostrado eficaz para o controle da doença o uso de analgésicos e anti-inflamatórios associados a antidepressivos, a atividade física regular, acompanhamento psicológico e emocional e tratamentos suplementares como massagens e acupunturas. O que é que a gente recomenda para você em casa que tem
fibromialgia ou que conhece alguém que tem fibromialgia. Tome os medicamentos que o médico prescreveu, que ajudam a combater os sintomas. Evite carregar peso. Fuja de situações que aumentem o nível de estresse. Quando a pessoa está estressada, as dores pioram. Elimine tudo que possa perturbar o seu sono, como luz, barulho, um colchão ruim, a temperatura desagradável, a bendita da luz do celular. Procure posições confortáveis quando for permanecer sentado por muito tempo. Mantenha um programa regular de exercícios físicos. Considere a possibilidade de buscar ajuda psicológica, porque muitas vezes quem tem fibromialgia é desacreditado por parentes e até por profissionais. É aquela pessoa que vai para o médico e o médico diz assim, olha, mas você não tem nada. Ou as pessoas têm dificuldade de acreditar porque a doença não tem uma característica física, não tem um caroço, uma mancha, um inchaço, não tem. E aí as pessoas dizem, muita gente diz assim, isso é frescura, para usar a linguagem popular, tá? Então, a pessoa vai ficando desacreditada, a saúde mental vai ficando mais abalada e as dores vão aumentando. Então, isso agrava o quadro, tá? Então, minha gente, era esse o recado de hoje.